Fala galerinha, muito boa noite, belezinha com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado? Falar aí dessa movimentação. Hoje foi um dia parado, né? Feriado nos Estados Unidos. Então a bolsa nossa até que foi muito bem, né? Hoje deu aí para se virar nos 30, andou legal e a gente vai falar sobre isso. Antes, só pedir para vocês aí, já curte o canal, segue a gente aí. Se você ainda não acompanha o nosso canal do Telegram, dá uma olhada lá, tá aqui embaixo. Lá eu postei hoje nos stories as 3 operações que eu fiz. Confesso, hoje eu acabei sendo um meio mão de alface nas operações, acabei tendo que pegar em três momentos, assim, o que era para ter sido feito de uma única vez, eu fiz em três parcelas, né? Que era para ter pego essa subida aqui. Aí eu acabei fazendo as operações conforme estão ali no grupo, mas no fim deu certo. Foram 3 operações aí que na soma deu se fosse a operação total, né? Teve durante a manhã 2 tentativas de compra aqui, que eu passei lá no grupo dos alunos, que eu nem fiz a gravação, nem postei nada, porque como ele ainda não tinha chego na região dos 15 minutos, foram 2 operações que ele esticou, eu protegi no 0 e acabei saindo da operação. Então essas não foram computadas, né? A gente não conta. E aí depois à tarde ele deu movimento. E aí a gente vai estar falando um pouco sobre isso, tá? E também, assim, a insistência da turma em operar a qualquer custo, né? Poxa, hoje a gente sabia que era feriado americano, não tinha pregão, e a galera fica que nem uns loucos tentando caçar a operação com a Bolsa de Chicago e a Bolsa de Nova York fechada. Aí não tem jeito, né, gente? Se a galera não se ajuda, a gente não dá, né? A gente sempre fala isso. Mas passou-se o dia, e bora falar. E aí, se você está chegando no canal, não esquece. A gente fala só sobre Smart Money e o nosso foco é mesa proprietária. Tem o grupo do Telegram aqui embaixo. Nele você vai poder participar de tudo que a gente fala. Tem o tópico sobre mesas proprietárias, onde lá a gente tem sempre atualizado os links das mesas que a gente recomenda com os cupons de desconto que estão sendo aplicados, tá? Então tudo tá lá no nosso site, no nosso Telegram. Se você não faz parte, tá aí na descrição o link para você participar. E se você quer aprender, tem o treinamento Smart Money, que é esse QR Code que tá aqui também, que nele a gente tem uma abordagem um pouco mais completa sobre o que a gente apresenta aqui, além do grupo exclusivo de alunos, onde a gente passa os insights durante o pregão, as regiões de interesse. Então, assim, não é sala ao vivo, tá? É um grupo de estudo, mas a gente passa, assim, a visão e os possíveis pontos. E quando você estuda o treinamento e você entende o que a gente está falando, tem várias pessoas que acabam tendo isso como um call e acaba pegando as operações. Tem muita gente que pega as operações conforme a gente vai desenhando, a gente vai falando, porque a leitura vai sendo aprimorada. Então, tudo isso é acompanhamento do treinamento. O treinamento é vitalício, o grupo de alunos tá lá, é vitalício. Ou seja, você comprou o treinamento, ele é barato, custa R$297. Você vai fazer parte desse grupo e esse grupo não inspira, tá, gente? A galera fica lá presente. Então, quem quer troca ideia, quem não quer segue a tua vida, não acompanha mais, mas o grupo tá lá disponível para você ficar e não tem assinatura mensal. Então, isso eu acho que ninguém vai entregar para vocês, nem hoje nem nunca, né? Então, aproveita que essa promoção do treinamento aí não vai por muito tempo por conta disso, desse plus do grupo fechado que a gente está oferecendo de forma gratuita para todo mundo que compra o treinamento. Beleza? Então, bora falar aqui do índice, né? O que era a nossa visão que a gente tinha do índice? A gente sabe, até hoje eu estava falando lá no grupo, vamos dar um apanhado aqui. Só lembrando, tá, galera? A gente usa o gráfico sem ajuste. Sim, a gente não trabalha com ajuste do gráfico. Quando a gente olha o movimento macro, a gente sabe que o preço está fazendo um movimento de alta, certo? Então, e quando eu tenho um movimento de alta e ele passa da região dos 50%, eu começo a ficar atento a possíveis compras.
Forex. E é por isso que a gente está olhando com carinho para compras e é por isso que o preço está começando a segurar e querer dar sinais de puxada. Porque assim, ó, como eu ainda estou num pullback do médio prazo, que a gente tem esse movimento aqui, ó. Por que ele está agora começando a forçar compras? Porque é um possível pullback do movimento para quem sabe fazer uma nova movimentação e aí depois vamos saber se ele vai reverter ou não. Mas é isso que eu falo e é essa visão que a galera sempre tem que aprimorar. A estrutura do preço e o que está acontecendo para a gente saber qual que é o lado do fluxo que é mais fácil da gente observar. E quando a gente olha aqui, ó, até dentro do 4 horas, a gente vê como o preço segurou nessa região aqui, ó, né? E eu tenho as regiões importantes aqui em cima. Então, por isso que agora a gente começa a olhar. E aí, quando a gente traz para o nosso tempo de estudo, que é o 15 minutos, olha o que a gente observa aqui, que essa compra estava muito bem desenhada desde ontem, né? Desde que a gente falou, eu ainda falei no vídeo do estudo que a gente tinha tido uma quebra de estrutura aqui, né? Então a gente tinha um movimento, desenhei tudo errado. A gente tinha um movimento aqui e esse movimento foi quebrado com choque e agora a gente estava fazendo uma mitigação. E foi exatamente o que ela fez, ó, o order block do 15 minutos, bateu nele e acabou subindo. Então foi uma compra e quando a gente olha aqui, ó, para o order block, olha só, a gente chega na marcação do order block do 15, vocês vão ver que ele simplesmente segurou dentro do order block. Eu fui conservador, acabei comprando aqui na confirmação, né? Porque ele veio e não conseguiu romper. Quando ele perdeu a máximo, eu acabei comprando. Meu alvo era aqui e acabei saindo aqui quando ele voltou. Né? Não quis segurar, né? Mas faz parte. Depois eu peguei de novo essa comprinha aqui. Depois, quando ele voltou, peguei a compra aqui e aí estiquei até aqui. Foram as 3 operações. Então, a gente tinha essa visão do preço tentar subir. A gente só não esperava que ele ia fazer isso aqui no final do dia, né? Ia buscar o último buy side liquidity lá em cima. Mas, de certa forma, agora a gente tem o quê? Dentro do nosso operacional, nós temos o choque. E a gente tem agora o boss, né? Então, o que a gente está olhando agora? Uma possível movimentação para ir testar essas regiões aqui de cima, né? E aqui em cima eu tenho essa região aqui, que seria a nossa principal zona como um alvo, digamos assim, né? Vamos entender essa movimentação. Na parte de baixo, o que a gente tem de interessante aqui? A gente tem essa parte aqui, tá? A parte de movimentação. E a gente tem esse imbalance aqui embaixo, além dessa zona aqui. Ó. Quando a gente bota no gráfico de 1 hora, ó, ela é bem... o que a gente consegue perceber aqui? Ó? Que eu tenho toda essa região dos 60 minutos, que é uma região bem grande, diga-se de passagem, e depois eu tenho esse candle abandonado. Que isso aqui trata-se do quê? Aí eu vou falar para vocês que a gente tem que olhar essa região com atenção e ficar atento a ela. Por quê? Porque isso aqui ela se torna um rally base rally dos 60 minutos. E isso é uma região muito interessante e muito importante para o preço segurar, porque ele acaba se tornando um breaker block, né? Então vocês já conhecem o conteúdo do breaker block, né? Então todo aqui era um movimento de baixa, isso aqui era um order block validado. Se ele tentou descer, era um order block validado. Se ele tentou descer, não conseguiu e rompeu para o lado contrário, o reteste dele é o melhor ponto para dar continuidade. Então esse ponto aqui é um ponto de atenção para o pregão de amanhã. E aí sim, é aquela história, né? O preço fazendo um retorno, você tem uma possibilidade de subir até um próximo nível, porque agora sim a gente tem aí uma confirmação de uma quebra de estrutura. Então, muita atenção
Opa, peguei o errado. Em relação a isso, tá? Então fiquem atentos a essa zona aí do preço. E aí o que vai determinar se esse preço vai descer ou não é essa região aqui, tá? Ou seja, se o preço abrir aqui em cima, não perder isso aqui e seguir, vida que segue, tá? Agora, se ele fizer uma quebra de estrutura aqui e voltar, nós podemos ter a volta, né, dessa continuidade. Então, tudo isso vocês têm que estar atentos. O importante é saber aonde o preço está e para onde ele está indo, né? E aí eu falo, cuidado, tá, turma? A gente tem essa região aqui em cima desse order block e a gente tem também essa zona de defesa aqui, ó, tá? Essa região aqui também é uma região importante. Claro, assim como aqui no meio. Tá vendo aqui, ó? Aqui é bem uma região onde o preço trava, tá vendo, ó? Por isso que eu falo. Então toma cuidado, porque o preço pode acontecer dele seguir, dar mais um movimento para depois dar continuidade. Aqui teoricamente é para ser uma zona de defesa, porque também nós temos o que? Teve esse movimento de queda, temos a linha de 50%, e aí aqui começa a ser zona de oferta validada. Então o preço começa a encontrar resistência nessas regiões, tá? Então fiquem espertos em relação a isso, ok? E no dólar? O dólar, olha lá, é bom porque eu deixo os estudos salvos, né? Porque aí a galera, quem não pega a operação, quem não opera o ativo e não pega opera o ativo e não pega a operação que está marcada, é porque tem medo de perder dinheiro, né? Não quer arriscar no day trade, aquilo que eu sempre falo. O povo não quer ganhar sempre e não é isso que vai acontecer no day trade. Chegou no alvo e olha o que ele fez nos 50%. Quer que eu vou medir para vocês aqui, ó, para ver o que deu de risco retorno nessa operação aqui, ó, para vocês chorarem porque não fizeram. Quem opera dólar? 10 pontos de stop, um alvo de 50 pontos. 5 para 1 operação. Só isso o dólar pagou quando ele chegou no alvo. Sem contar a subida que ele deu, né? Claro, a abertura foi complexa porque ele já abriu testando o topo, né? E aí não é uma operação fácil e nem legal de se fazer, mas era o quê? Esperar ele ter paciência para fazer a leitura que a gente já tinha cantado a pedra desde o estudo de ontem. Bateu no order block, venda 50 pontos, tranquilinho até a mínima do dia, lá, bateu até a mínima. Então, assim, o que eu sempre falo para a turma, para os alunos, é acreditar na leitura, né? Você tem que acreditar na leitura que você está fazendo. Porque uma hora você vai errar várias vezes, mas quando acertar isso aqui, ó. Imagina, você podia ter tomado 2 stops de 8 pontos e depois ter pego esse trade aqui e ter feito 50. Imagina? Tinha pago a conta e sobrado um troquinho bem bom ainda, tá? O que a gente tem agora aqui nesse preço? Primeira coisa, a gente está com a atenção agora voltada para essa movimentação aqui, tá? Nessa região aqui de baixo. Por que a gente está agora aqui? Por causa simplesmente porque ele não é porque ele chegou no alvo que ele vai reverter, né? A gente tem o order block aqui, a região, a zona importante. Essa região aqui a gente continua deixando ela marcada, só vou deixar mais estreitinho aqui, porque agora a gente vai trabalhar com essa máxima, né? Mas o que vocês precisam ter em mente é que o preço fez topo, fundo e topo e voltou. Aqui é região de demanda, né? Para uma possível continuidade. Se ele vai fazer isso, ou se ele vai amanhã perder esse fundo aqui e reverter, a gente não sabe. O que a gente tem que fazer é aguardar para tomar decisões, né? E aí a gente faz como? Marcando as regiões, né, importantes. E aí a gente tem a extremidade aqui de baixo como uma segunda região importante. Ou seja, se o preço amanhã abrir e vir perder esse fundo, provavelmente você tem uma correção até aqui nessas regiões
aqui de baixo, tá? Então fiquem bem atentos em relação a isso, beleza? Bora falar do Nasdaq. Nasdaq, vocês podem aproveitar o estudo de amanhã, tá? Não, de ontem, aliás. Deveria ter copiado e colado aqui no vídeo o estudo de ontem, porque ele não fez nada com nada, não teve volume, tanto que vocês observam aqui, ó, bolsas fechadas não tem volume, não se negocia, né? A não ser a galera que insiste aí em ficar procurando pelo em ovo. Mas assim, ó, ele está fazendo um teste assim, tá numa região de teste dessa região aqui, ok? Não podemos deixar de considerar. Então, assim, ó, o que a gente vai fazer? Aonde a gente teve reação aqui? É essa zona desse pavio, que é o teste da extremidade, tá? O que a gente tem que observar aqui? Como que o preço vai reagir dentro dessa região? Por quê? Ele hoje ficou só fazendo nada porque não teve volume. Agora, amanhã não, na madrugada com a abertura de Londres, que funcionou normal, a gente vai poder ter uma noção se esse preço vai reverter ou se ele vai fazer mais um sweep. O que se tem que ter é paciência e esperar ele sair dessa caixinha aqui, tá? Fiquem muito atentos em relação a isso. Inclusive, vocês podem até se basear por isso aqui, ó. Essa região aqui, ó, tá? Porque esse pavio não teve força para romper, varreu tudo que tinha de liquidez aqui e agora o preço está trabalhando nessa região. Então, essa região aqui é uma região que vai dizer muito sobre o que esperar do preço para amanhã. Combinado? E o euro? O euro andou, né? O euro, quando abriu Londres, ó. Isso a gente tinha falado no estudo de ontem, né? O preço está indo para cima. Fez a abertura metendo um sweep aqui embaixo e continuou. E depois travou nessa região, né? Agora, o que a gente tem que entender o que está acontecendo? Percebam a movimentação, como é que tá, ó. Nós tínhamos esse range, ele fez o sweep e passou para o lado de cima. E agora a gente tem esse cara aqui. Olha só, o preço está travado em ranges, então ele voltou da caixinha de cima, continuou nela, e aí a gente tem essa linha aqui, que é a linha do teste da máxima. A observação que tem que ter, a abertura de Londres, como vai ser. Se ele fizer outro sweep aqui, pode ser que ele dê continuidade. Se ele descer e não der oportunidade, aí ele volta e isso aqui nós tratamos como um sweep dessa região. Então vocês percebam que ele está numa situação um pouco complexa, o euro, né? Apesar que quando ele está subindo e ele faz o sweep para baixo, a tendência é que ele continue o movimento para testar a nova região, né? Então, isso é o que a gente espera. Mas agora o que vai acontecer, a gente tem que aguardar aí a abertura do mercado, principalmente depois do asiático, para ver qual é a região que ele trabalha. Muita atenção nisso aqui, ó, nessa linha mínima aqui, ó. Tá? Então, aqui ele é um ponto-chave para ver se ele vai trabalhar aqui, faz uma quebra, aí ele volta e dá a continuidade. Beleza? E para a gente finalizar, vamos falar de ouro. Eu vi que o pessoal estava falando de o ouro lá no grupo, mas eu não vi nada, tá? Simplesmente o ativo consolidado no buy side. A abertura ontem, depois ele fez o sweep e agora voltou. Então, e a gente tem o quê? Uma possível continuidade. Para ter essa continuidade, como nós tivemos essa quebra de estrutura, o preço voltou, a gente precisa de uma nova quebra de estrutura. Nós precisamos de um BOS aqui para a gente poder ter uma nova situação vendedora, tá? Tomem cuidado em relação a isso, porque agora o preço continuou, olha lá, o que todo mundo estava achando que o ouro estava lindo, o ouro continua travado nesse topo aqui, tá? Fez o sweep aqui, fez o sweep embaixo. Então agora
A expectativa é o quê? Ele fez isso aqui, ó, prendeu todo mundo na compra, voltou, trabalhou, e aí ou faz isso aqui, se ele segurar aqui, ele vai embora para cima de novo, tá? A questão do sweep é essa. Quando ele faz o sweep para os dois lados, né? A tendência é primeiro ele fazer para um e depois ele mostrar o lado que vai. Só que ele fez aqui e voltou para dentro da caixa. E aí é o mesmo conceito do choque. Para a gente ter uma confirmação, eu preciso o quê? Que ele rompa, faça um boss e volte. Se ele não fizer isso, o sweep foi aqui embaixo e ele volta. E aí o stop daqui impulsiona o preço para cima. Beleza? Então, essa é a leitura que vocês têm que ter sempre do preço. O sweep ele funciona para os dois lados. O que vai dar o interesse é você saber o que fazer, é vocês terem a paciência para esperar o momento seguinte. Certo? Desculpa pelo bocejo, tocando preguiça. Hoje foi dia de preguiça, muita chuva, mas espero que vocês tenham gostado aí desse estudo, tá, galera? Amanhã estamos de volta. Mais um pregão e amanhã com os Estados Unidos funcionando normal. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã.